gente não perder muito tempo, certo? A gente trabalhou nas últimas lives que a gente teve ali no Instagram a respeito do capítulo 4 e 5 de Apocalipse. E ali são dois capítulos centrais no entendimento de todo o livro, porque fala ali a respeito da visão do trono de Deus. Ou seja, o apóstolo João recebe uma visão de como que é a sala celestial, né? Fazendo ali talvez alusão ao templo do Antigo Testamento, como se tivesse ali um palácio, né? Onde tem um trono, de onde procedem todas as coisas, que é o centro de tudo. Então ele relata essa visão, aquilo que ele viu nos capítulos 4 e 5. E uma das grandes, vamos dizer assim, né, palavras-chave do texto é especificamente a palavra trono. É que tudo está ao redor do trono. E tudo culmina para aquele que se assenta no trono e que tem o governo de todas as coisas. E lá ele então teve a visão de duas, especificamente de dois tipos de anjo, que o Bale, que é o autor que a gente trabalha aqui, ele considera que são os 24 anciãos, que são seres celestiais ali, seres angelicais, que representam de alguma forma a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Por isso o número 24, né? 12, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, que representa a igreja dos dois testamentos e ela se prostra diante de Deus, está perante o trono de Deus em adoração. Ele também teve a visão ali dos quatro seres viventes, que tem aquelas formas, vamos dizer assim, pitorescas, né? Um que parece com homem, outro que parece com um leopardo, leão, se não me engano, outro que tem aparência de águia, né? Uma águia voando, ou seja, ele relata um pouco da aparência desses seres que a gente entende que podem ser os querubins ali de Ezequiel, assim como os serafins de Isaías, porque são todas visões assim, vamos dizer assim, meio que conectadas, né? Umas com as outras ali daquilo que os profetas tiveram no Antigo Testamento a respeito do trono de Deus, a respeito da majestade de Deus. João não é o primeiro a ter esse tipo de visão, né? Ele tem essa visão juntamente com outros, que é o apóstolo, que são os profetas Ezequiel, o profeta Daniel, o profeta Isaías, ou seja, todos eles viram manifestações da glória de Deus, da presença de Deus, do trono de Deus. E como João, vamos dizer assim, é o último de todos, né? É com ele que a gente encerra o cânon, a revelação das escrituras, vamos dizer assim. Então, ele que recebeu a visão do Apocalipse, então ele descreve com mais, vamos dizer assim, com mais propriedade do que aquilo que os profetas viram no Antigo Testamento. Lembrando que as visões dos profetas, elas eram o quê? Elas eram um pouco ainda confusas no sentido que eles não tinham já a revelação de Jesus Cristo. Cristo ainda não tinha aparecido para eles, não tinha se revelado, não tinha se encarnado nesse sentido. Agora, João não. João consegue compreender melhor aquilo que os profetas viram, certo? E ele viu, né, Cristo, né, Deus mostrou para ele ali aquela visão do trono de Deus. Então, ele viu com mais propriedade a respeito deste trono de Deus, com mais particularidades. Ele pôde fazer uma descrição conforme ali o entendimento deles a respeito disso tudo. E essa descrição remonta o quê? A glória de Deus, remonta a misericórdia de Deus, remonta a presença do mal ali, né? Como o autor Bale, ele coloca como naquele mar de vidro, de cristal, como um mar paralisado, né? Tendo em vista ali que Apocalipse sempre vai retratar mal como lugar, o mar como onde habita o mal, certo? Por isso que vai falar que na Nova Jerusalém não haverá mais o mar. Nesse sentido, não é um mar literal ali as águas, né, que a gente conhece, na praia, né, mas é um mar ali que representa a maldade nesse sentido, ou seja, ela vai estar controlada diante do trono de Deus. A maldade ela está debaixo do trono de Deus ali, né, colocada aos pés do Cordeiro, aí do trono. E aí muda-se um pouquinho a visão. Depois de ter registrado toda aquela visão, aquele ápice da glória, ele começa a ver algo, né, diferente. Ele vê ali que um dos seres viventes fala, né, quem poderá abrir o livro e desatar os seus selos. Ele vê na mão um rolo, um livro na mão de quem está sentado na direita de Deus,
certo? Quem está à direita não, que está sentado ali no trono de Deus, e faz-se a pergunta, quem vai desatar esses selos? Quem vai abrir este livro? E ali houve silêncio no céu, porque ninguém foi encontrado digno de abrir esse livro. E a grande especulação esse livro refere-se a quê? Refere-se ao livro da vida, onde estão os nomes de todas as pessoas, os salvos de todos os tempos, de todas as épocas? Ou é o livro da história, né? O livro ali que remonta à autoridade, o governo de todas as coisas, os acontecimentos que vêm aí sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, né? Então, ninguém foi achado digno em todo o céu e em toda a terra de abrir aquele livro. Só que daí João viu toda a situação, ficou ali, chorou, né? Viu que quem que vai poder desatar esses selos, quem que vai poder dar cumprimento de todos os propósitos da história. Ali, então, um dos seres viventes, um dos 24 anciãos, falou para ele, olha, não chores, porque o Cordeiro, né, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, ele é digno de abrir. E aí, então, ele vê lá um cordeiro, né? A descrição de um cordeiro no meio do trono, né? Ali, meio que um lugar ali exato do trono, um cordeiro como que se fosse morto, como diz ali o texto, ou seja, que foi ferido por a ideia de que ele foi ferido ali por uma ferida de combate mortal, que carrega em si as consequências da sua morte, mas que ele não foi morto, no sentido assim, né? Por isso que está lá escrito como se fosse morto, como se tivesse sido morto, né? E ele tinha 7 chifres ali que representam a autoridade, 7 olhos ali no sentido de que representam o Espírito Santo sobre ele, e esse cordeiro, na verdade, ali é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele tomou o livro da mão daquele que está sentado no trono, ou seja, de Deus, e ele então recebeu todo o louvor, toda a honra e toda a glória, porque ele foi capaz então de desatar os selos daqui. Certo? Fiz um apanhado geral aqui daquilo que a gente falou. Deu para entender mais ou menos um pouco dessa visão dos capítulos 4 e 5? Dúvida? Sim. Sim? Dúvidas? E a gente entende que esse momento ali tão peculiar da vida dessa visão, entende-se ali que foi quando Cristo recebeu ali a autoridade, quando ele ascendeu aos céus, né? Quando ele desceu, quando ele depois de ter ressuscitado, ter vencido a morte, ele ascendeu aos céus e recebeu então toda a glória, ele foi exaltado nesse sentido. Então toda essa exaltação é descrita ali no capítulo 4. É como se fosse ali o começo de todo o reinado de Cristo que está acontecendo nos dias de hoje, né? Ele cumpriu todo o propósito da redenção, ele cumpriu, por isso que ele é digno, ele é apenas o único que é digno, porque só ele foi morto. E com o sangue dele comprou para Deus, como um dos cânticos dos anciãos e dos 4 seres viventes vai dizer isso, porque tu compraste para Deus todos aqueles que procedem de toda tribo, povo e nação. Ou seja, então, por conta da obra que ele fez, então ele foi exaltado. Ele ganhou poder, autoridade sobre toda a terra para governar e reinar em nome do seu Pai, em nome de Deus. Ou seja, ele recebeu toda a autoridade para exercer domínio e governo sobre toda a terra ali e abrir os 7 selos, né? Ou seja, então essa visão ela está intrinsecamente conectada com a questão dos 7 selos, né? E o que são esses 7 selos? Então é isso que a gente vai ver agora. O que esses 7 selos representam? O texto vai nos mostrar a respeito disso, certo? Gente, vocês podem falar e aqui dá para a gente interagir. O bom é disso, né? Para vocês ficar apenas como espectadores ali na live, só tinha isso que a gente não conseguia ouvir, né? Falar, né? Certo? Então eu vou compartilhar com vocês o texto aqui, que é o texto de Apocalipse capítulo 6. Tá? Vocês estão vendo aí? Está conseguindo ver o texto? Dá para ler? Uhum. Dá? Dá sim. Dá. A Roberta está aqui, tá, gente? Ó. Ela está aqui do meu lado, tá? Só dá um oi. Não! Oi,
Hoje tá faltando aquele pastelzinho, Tá pizzinha. faltando aquele pastelzinho de semana passada, né? Pois Verdade. é. Tem como mandar pelo Zoom. Ah, Que pena. droga. Vamos desenvolver essa possibilidade. Logo, logo teremos. É. Ai, ai. Então vamos ler, gente, esse texto, certo? Pelo menos para a gente introduzir o assunto aqui, depois a gente encerra, que é só de 40 minutos, depois a gente volta então a ver aquilo, né? A discutir o texto, tá bom? Então, diz ali o texto. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. E vinha então, e eis com um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. E saiu outro cavaleiro, que era vermelho, e o seu cavaleiro foi... Isso eu já li. E quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, venha. E então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviu o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Versículo 7. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, venha. E vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio de animais selvagens da terra. Certo? Até aí. Ok? Texto bem emblemático, né? A gente pode dizer. Pois é. Então, qual que é a minha ideia de trabalhar com vocês aqui? Então, hoje eu introduzi um pouco. Nós não vamos entrar em detalhes hoje do que é cada cavalo, certo? Cavalo e cavaleiro, né? Vamos dizer assim. Cada corpo que representa assim, assado. Nós vamos, então, entender um pouco dessa estrutura do texto, né? Que ele foi desenvolvido a partir de visões do Antigo Testamento. Assim como tudo no Apocalipse, ele é desenvolvido a partir do Antigo Testamento. Há visões que foram dadas no Antigo Testamento, visões que os profetas tiveram a respeito de Deus no Antigo Testamento, essas coisas. Então, a gente vai trabalhar um pano de fundo dele, para que a gente, na nossa próxima reunião, a gente possa, então, ter ali, começar a ver o que é cada um, ok? Então, eu vou compartilhar com você a minha tela. Qual que é a ideia deste texto para a gente? A ideia deste texto é que a abertura dos selos, o que significa isso? Né? Ou seja, é Cristo tomando a autoridade que ele tinha, ele exercendo o domínio que ele tem sobre toda a terra. O Cristo, então, começa ali o governo do Senhor. Depois de ter, como eu disse para vocês, ele ter sido morto, ressuscitado, né, glorificado, ascendido aos céus, ter sido recebido lá com toda aquela majestade no céu, né, sendo entronizado, ele recebe, então, o poder. Né? Cristo usa, o que é a ideia desse texto que ele traz para a gente? Que Cristo usa as forças celestiais do mal para infligir provações às pessoas ao longo da era da igreja, tanto para purificação quanto para punição. Certo? Um comentário? Tem no Covid. Exatamente. Aí, por isso que eu falei, né, na mensagem que é algo que é tão pertinente a nós esses dias. Ou seja, nós vimos que quem manda esses cavaleiros, esses seres celestiais aí, a gente vai ver quem são esses cavaleiros depois, são agentes de Deus ordenados por Cristo, ali no Apocalipse, para o quê? Para infligir provações às pessoas. E as pessoas, eu digo assim, todas as pessoas.
E ela tem um propósito duplo, tanto para punição quanto para purificação, certo? Então, é algo que a gente pode, vamos dizer assim, né? Será que a gente está vivendo já o Apocalipse nesse sentido? Será que a gente já está vivenciando ali os 4 cavaleiros do Apocalipse rodando a Terra? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso, certo? Então, como tem um desenhinho aí para vocês darem uma ilustrada, certo? Vou colocar Cristo recebeu toda a autoridade do Pai e assumiu o seu governo sobre os reinos da terra. Né? Apocalipse mostra isso. Nesses textos aí, desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, que mostra, então, a autoridade, como eu já falei, como eu falei para vocês. Mas Cristo tem autoridade sobre o quê? A sua autoridade se estende sobre todas as coisas, até mesmo sobre o mal e o sofrimento. Né? Às vezes a gente tem bastante dificuldade de entender isso e com razão. A nossa mente é limitada, né? Como que Cristo tem autoridade? Até quando, até que ponto essa autoridade de Cristo se estende sobre o mal e sobre as coisas que estão acontecendo? Cristo não é bom, Cristo não é perfeito na sua bondade, tudo isso aqui, existe um antagonismo entre a bondade de Deus e a sua soberania, a sua autoridade sobre todas as coisas. Por que essas catástrofes, Covid, terremoto, essas coisas ruins acontecem, guerras são dadas para nós? Será que é Satanás ali reinando à torta direito, entendeu? Fazendo o que quer? Ou isso vem da mão de Deus? Isso é ordenado pelo próprio Cristo. O que vocês acham disso? É difícil, né? Você fala bastante disso no podcast, né? Aqueles que você tem mandado pra gente, sobre as pessoas que são usadas para acabam fazendo assim o que parece mal, mas foram usadas por Deus para nos provar, né? E que é difícil entender, principalmente, que isso não tira a responsabilidade das pessoas, né? Que foram usadas. Essa parte é bem difícil, bem complexa, mas é isso. É mais ou menos como pensar em Judas, talvez. Ele foi usado para fazer o que era da vontade de Deus, né? Mas ele também tinha responsabilidade sobre isso. Então, é soberania, mas não é fantoche, né? Exatamente. É complicado a gente compreender a relação dessas duas coisas, né? Porque Deus, aqui nós vamos ver que Deus, ele pune as pessoas, mesmo usando esses instrumentos maus que fazem o mal, ele pune-os pelo mal que ele faz, inclusive, ao seu povo. Porque existe uma medida de mal que esse povo pode fazer, entendeu? A gente vai ver isso depois, quando a gente relacionar esse texto de Apocalipse com o texto de Zacarias. Que o mal que Deus estava punindo ali os adversários é por causa do mal, muitas vezes usado de forma exacerbada, e por punir o povo. Ou seja, existe uma responsabilidade do homem ali, né, dentro disso tudo. O homem não vai ser eximido dessa responsabilidade, apesar de tudo ser ordenado por Deus. Tudo parte. Pastor aí pode nos dar uma ajuda, pastor. Sempre importante. Bora. Enriquecendo o conhecimento aqui, irmão. Eu estou retomando a leitura. E aí, como é que tá? Rick, Lucas, boa noite. Tava fazendo a barba, rapaz, por isso que eu coloquei o negócio sem câmera, sem áudio, sem nada. Senão, o que o pessoal vai ficar pensando lá de lá, né? A gente fica tão... Eu também tenho que fazer barba. A gente parece em vídeo fazer barba. Não aguento ficar de barba de jeito nenhum, cara. Não dou conta, não. Então, rapaz, eu estou retomando aí a releitura, né, de Apocalipse. Terminei aí o Novo Testamento esses dias. Estou retomando aí o Apocalipse. E exatamente para tentar entender melhor, né, a mensagem, e como que a gente aplica isso nos dias de hoje, né? O texto que você estava compartilhando aí, Apocalipse. Capítulo 6. Capítulo 6. Então, veja, eu pontuei aqui, por exemplo, o cavalo branco fala de conquista, o cavalo vermelho fala de conflitos, fala de guerras, o cavalo preto aí fala de fome, né? Enfim, períodos difíceis. E aí nós temos o quarto que fala sobre morte, ou seja, são momentos tensos que a humanidade vai se deparar com ele.
Jesus falou das guerras, dos rumores de guerras, de epidemias, de fomes, conflitos os mais diversos. Então, de maneira que, quando nós olhamos algumas coisas que acontecem na nossa sociedade, na nossa história, nesse momento que nós estamos vivendo, e eu creio que a gente precisa realmente voltar para a palavra e tentar entender o lugar disso na história da redenção, né? A gente está falando de uma coisa que é característica dos tempos mais próximos do fim. A gente está falando de uma coisa que está dentro desse período dos últimos dias, que pega a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, eu acho interessante esse debate para a gente tentar entender em que momento da história nós estamos, né? Nós estamos nesse momento dos últimos dias da primeira e a segunda, ou será que a gente começa a pensar a respeito de um tempo mais próximo do fim? Então, eu acho pertinente, eu acho interessante, tendo em vista que coisas dessa natureza, Jesus disse que haveria de acontecer, né? Que seria característica dos últimos dias. Porém, ele fala de sinais muito, muito característicos desse tempo mais próximo do fim, né? Então, eu acho que a leitura do Apocalipse, dentro desse contexto aí nosso, ela é bem pertinente. E é exatamente isso que o que eu estava estudando desse autor, o Bale, né? Ele comenta muito, ele consegue relacionar isso com tudo que a gente está vivendo hoje. É legal a gente fazer essa ponte, né? Então, acho que é muito legal a gente debater isso, estudar isso hoje, justamente por causa do momento que a gente está vivendo. E uma das coisas que a gente consegue ter mais dificuldade de entender é como que Deus, né, consegue mandar, ordenar todas essas coisas. Né? Eu estava conversando com uma médica e ela falando assim para mim, eu acho isso inconcebível, o fato de Deus mandar, né, pragas para punir as pessoas. Deus é um Deus de amor, ele já mandou Jesus Cristo, ele não vai mandar praga para gente. E você vê uma dificuldade das pessoas entenderem essa situação e que não é fácil, né, irmãos? Acho que pra gente que tentar lidar com o mal nunca vai ser fácil para nós. Né? Nunca a gente vai ter uma experiência com o mal assim, tá tudo resolvido bem quietinho aqui. Não. Sempre vai lidar com isso com muito temor, com muita sabedoria, né? A origem do mal, como que nós nos limitamos, como que a gente faz, participa dessas coisas, né? Entende essas coisas. Calvino mesmo foi um homem que não escreveu nada a respeito disso, né? Praticamente. Um homem sábio, um teólogo, e talvez o maior teólogo que a gente teve ali dos séculos passados, e ele não escreveu uma letra a respeito disso, porque ele entendia que, olha, é algo que está fora do meu conhecimento. Então, vamos... Oi, Nick. Reconfortante, que nem ele sabia. Ué. Que é um assunto difícil. Eu acho assim que tem gente que vai lá falando e fala, entendeu? E já resolveu o problema assim, ó, uma tacada só. Eu falei assim, palmas para essa pessoa, porque é algo que a gente tem pensado, ó, séculos de história da igreja, né? Então, pessoal, se caso a gente caia a nossa transmissão, é porque deu o nosso horário, mas daí eu envio um outro link para vocês para a gente entrar. Tá? Daí vocês aproveitam para ir no banheiro, né? Fazer uma boquinha, pegar um café, alguma coisa assim. Tá? Beleza. Eu acho que não vai acabar, não. Apareceu uma imagem dizendo que o tempo é ilimitado. Então tá bom. Então acho que eles eu acho. Presente do Covid. Então vamos lá. Então a gente falou, né, a respeito disso, da autoridade de Jesus, e a abertura dos selos aqui, então, na visão do Bale, começa no passado, certo? Esses selos que ele abriu ali, naquele momento após a sua ressurreição, no momento da sua glorificação, começou no passado e continua ao longo de toda a história da igreja até os dias de hoje. Então, esses selos aqui que estão sendo falados no Apocalipse, eles foram abertos naquele momento após a ressurreição de Jesus, a ascensão dele, a glorificação dele, e tem acontecido agora. Né? Aconteceu no passado, acontece agora e vai acontecer especificamente também quando for o fim do fim. Certo? Se a gente pode usar uma expressão mais assim, redundante. Ou seja, é a marca de que Cristo ele foi promovido ali como a destra de Deus, que Cristo está governando. Ou seja, então a abertura desses selos são série de eventos, de catástrofes, vamos dizer assim, que mostram o reinado de Cristo. Né? Nesse sentido.
Cristo abriu esses selos na sala do trono celestial e emitiu ordem para que fossem executados. Ou seja, então toda a ordem para que esses acontecimentos que sobrevêm sobre a terra, e nós vamos ver o que são esses selos, eles procedem de Cristo, da autoridade de Jesus. Não vem de nenhum lugar senão do próprio trono de Deus. É onde Cristo está à destra de Deus Pai, governando sobre todas as coisas. E aí a gente começa a lidar com essas questões, certo? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o texto. A gente deve entender esse texto, essa visão de Apocalipse 6, certo? Dos selos, com outros 3 textos que estão no Antigo Testamento, que é o texto de Ezequiel, que é o texto de Ezequiel, que é o texto de Zacarias e o texto de Mateus 24. Esses 3 textos estão relacionados ali com essa visão dos selos, com a abertura dos selos. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do texto bíblico aqui, certo? E apareceu aí Ezequiel para vocês? Ezequiel? Apareceu Zacarias. Zacarias 6. Agora é Ezequiel. Agora foi. Agora foi Ezequiel. Então, a gente vai ler aí Ezequiel, certo? Deixa eu só ver aqui qual é o texto. Ezequiel, de 12 a 21, que a gente vai ler. 12 a 21, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometerão graves transgressões, e estenderei a mão contra ela, e cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela fome, e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens, e eles a devastarem, assim que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio delas, não salvariam nem os seus filhos e nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre a terra e disser: espada, passe pela terra, eu eliminar delas pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio delas, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, e só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto pior não será se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais? Então, esse texto, né, nós estamos vendo aqui, ele está totalmente relacionado com o texto de Apocalipse, porque fala de 4, né, pilares, de 4 pragas, de 4, vamos dizer assim, coisas, de 4 selos, se eu posso dizer assim, que Deus está mandando sobre Israel por conta da sua idolatria. Aqui nós vemos Deus castigando Israel por causa da sua idolatria. Por causa da idolatria que eles tinham, né, e eles então receberiam ali da mão de Deus 4 maus juízos: fome, bestas feras, espada e peste, que também pode ser traduzida ali como morte. Ou seja, esses juízos dos quais fala Apocalipse já foram referidos outras vezes no Antigo Testamento por Ezequiel, por conta dessa idolatria. E o propósito ali, simplesmente, de Deus ali para com Israel era o quê? O propósito duplo: punição e purificação.
Ele queria punir o povo de Israel, que era idólatra, que era mau, certo? E também purificar aquele que é o remanescente, aqueles que permaneceram fiéis, santificar a vida daqueles. Então, nós vemos esse propósito duplo nessa visão de Ezequiel, que a gente pode associar com a visão do Apocalipse. Vocês conseguem fazer um pouco dessa associação? Sim. Nessa parte aí que fala da fome, bestas, feras, dá, tipo, certinho com os cavaleiros, né? Estão lá em Apocalipse. É praticamente ali que tem um versículo, acho que é o versículo 21, que é até mesmo levado, que o Apocalipse mesmo praticamente cita quase igual ali, né? Nesse sentido, ou seja, mostrando que vem de Deus esses juízos. E é interessante que a ideia aqui, que ninguém poderia fazer voltar, né? Deus, tirar essa ideia da cabeça de Deus, assim, ainda que tivesse ali 3 pessoas super piedosas, vamos dizer assim, coloca super crente, que é Daniel, Noé e Jó. 3 homens ali que foram que tiveram um bom testemunho da pessoa de Deus, a respeito do seu procedimento, a respeito da sua fé. Nem eles salvariam a si mesmos, ou seja, nem os filhos deles seriam salvos desses juízos que viriam sobre toda a face da terra, sobre o povo de Israel. Entendeu? Então, isso é interessante. Por quê? Porque a gente vê como que todas essas coisas procedem de quem? De Deus. Ok? Alguma dúvida? Pastor que também dá um comentário? Vamos lá, gente. Não, o que eu percebo aí é que a base do autor ela é veterotestamentária, né? Ele trabalha esses aspectos do Antigo Testamento, a coisa no Apocalipse muito semelhante, como, por exemplo, a questão das pragas, a resposta que Faraó dava às questões dos sinais que Deus operou no Egito, e apesar de tudo ele não se arrependera. Essa relação ela tá acontecendo o tempo todo no Apocalipse, né? Então, a quantidade de referências alusivas a isso, Ezequiel, Daniel, Êxodo, é muito grande, é muito rico. Apocalipse é uma literatura apocalíptica muito rica em citações, em referências do Antigo Testamento. Certamente porque provavelmente a base das pessoas que receberiam essa revelação tinha um entendimento a respeito dessa literatura, né? E essa aplicação dessa leitura do Antigo Testamento na consumação de todas as coisas, agora envolvendo também a igreja a partir de Cristo Jesus, ela é fenomenal. Não tem como ler Apocalipse sem fazer essa relação, essa ponte com o Antigo Testamento, não. É impossível. Muito bem relacionado. Vocês vão se espantar com outros textos ainda que são bem ainda, vamos dizer assim, né? Bem correlatos ali. A gente vai ver um texto de Zacarias ali que ele vai falar de cavalo e cavaleiro. Fato, cavalo e cavaleiro. Ali, entendeu? Ou seja, é praticamente uma repetição de tudo aquilo que foi mostrado aos profetas, só que agora numa progressão maior, vamos dizer assim, com tudo cumprido, que é a igreja, todo mundo recebendo esse tipo de coisa. Muito bom. Gente, tem algo aqui de Zacarias que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Só ver aqui. Zacarias. Zacarias, certo? Conseguem ver aí, né? Zacarias, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Olha só, inclusive até a referência é igual. Zacarias 6, de 1 a 8. Algo que vocês conseguem ler aí pra gente? Só pra gente não ficar falando o tempo todo? Dá para ler? Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e esses montes eram de bronze. Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos e na quarta eram baios, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu, que saem... Saem de onde estavam, versículo 5. Que são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra.
A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim, os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse, vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Pode continuar a leitura. Consegue descer mais um pouquinho? Aí, ótimo. Peraí. Então, ele chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, receba o que foi trazido pelos exilados Eudai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia. E no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. E diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. E a coroa será para além, para Tobias e para Gedaías, e para En, filho de Sofonias, como memorial do templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Então você vê que nessa primeira parte do texto, que está voltada aqui para os cavalos e cavaleiros que são enviados da parte de Deus, certo? São quatro ventos, ou seja, são ali, esses cavaleiros são identificados como cores diferentes ali, né? Como a gente viu, quase que semelhante ao Apocalipse, certo? Eles correm por toda a terra para punir aqueles que oprimiram o povo de Deus. Ou seja, são 4 juízos, são 4 cavaleiros ali, no sentido de que vão punir as nações que exerceram o juízo sobre Israel a mandato do próprio Deus, mas que exerceram um juízo, vamos dizer assim, exagerado sobre Israel, entendeu? Que perseguiram o seu povo, que maltrataram o seu povo. Então, você vê aqui o propósito de punição de Deus, na parte de Deus, sobre aqueles que estavam punindo Israel. E, de fato, se a gente olhar a história do povo de Israel, o povo da Babilônia, que foi aquele que oprimiu o povo de Jerusalém, levou cativo, arrancou tudo deles, tirou o templo, né? Fez tudo ali, né? Uma coisa que a gente talvez não consegue nem imaginar o tamanho da opressão, da assolação que eles causaram. Quando vocês ouviram ali mesmo, conforme o podcast do Abacuque, fala disso daí. Né? Mas Deus, no mesmo momento que usou aqueles homens, disse que esses homens não ficariam sem punição. O profeta Abacuque lá, entendeu? Ele pede a Deus alguma coisa assim, e Deus diz que vai punir esses homens, e foram punidos. Ou seja, um outro povo se levantou, o povo da Pérsia, né, que era um povo mais forte que eles, subjugaram os caldeus, e então o reinado deles acabou, vamos dizer assim. Então Deus, ele sempre usa pessoas, usa reinos, usa nações ali e juízos para punir o mal, para punir aqueles que também estão fazendo mal ao seu povo. Então, por que esses 2 textos é importante? Porque o primeiro de Ezequiel, ele fala sobre a importância de Deus tratar com a igreja. A ideia é punir, purificar, tendo o objetivo a igreja, certo? E o segundo, certo, o texto de Zacarias, trabalha o quê? A ideia de punição e purificação, né? No caso de punição, melhor dizendo, daqueles que estão perseguindo a igreja. E esses são os 2 propósitos unidos que a gente vê ali de acordo com o texto de Apocalipse 6, entendeu? Apocalipse 6 vai mostrar o quê? Entendeu? Que Deus usa, que Jesus rompe aqueles selos para quê? Então, punir aqueles que estão perseguindo a igreja. E vocês sabem que no contexto que Apocalipse foi escrito, a igreja está sendo perseguida, assim, terrivelmente. Nero foi aquele imperador que tocou fogo em Roma para poder construir um grande palácio para ele, uma área muito habitada de Roma. Ele queria, por um capricho tal da tradição, construir ali um palácio ou um templo, não sei direito. Então ele põe fogo naquela terra toda para poder destruir as casas, as pessoas, para poder então ter o espaço para construir aquilo que ele quer. Só que ele põe a culpa desse incêndio nos cristãos.
E as pessoas se revoltam, então, contra os cristãos, matam os cristãos, usam os cristãos ali, né, como tocha humana para poder iluminar a cidade de Roma. Fazem todos aqueles flagelos que a gente sabe, ou seja, estavam punindo. E Deus, então, estava enviando, Cristo estava enviando aqueles 4 selos, aqueles 4 cavalos, certo? Rompendo aqueles 4 cavalos, que falam ali de nada mais são do que um juízo sobre, falam de fome, que fala de morte, que fala de conquista, né? No caso de peste, de espada, de guerra, ou seja, vindo sobre o mundo para então punir aqueles que também perseguem a igreja. Ou seja, Deus envia juízos para poder não apenas tratar com o povo dele, né? Eu estava ouvindo ali uma live, toda segunda-feira o pessoal lá do Enter Jumper estão discutindo essas questões, né, da Covid-19. E uma das coisas que, né, relacionada à igreja, ao culto, né, essas coisas todas. E uma das coisas que eles falaram lá, que uma pergunta que surgiu, que se a gente pode entender o coronavírus como uma punição de Deus, como uma disciplina de Deus para a igreja. E o reverendo Heber Júnior falou assim, olha, eu creio que sim. Acredito que sim, porque está nos impedindo de cultuar. Está nos impedindo de fazer aquilo que a gente foi ordenado para a gente fazer, que é adorar a Deus, cultuar publicamente, né? Ou seja, a igreja está sendo privada de um meio de graça, que é o culto, nesse momento, né? Ou seja, por conta de uma praga, de uma mortandade, de um juízo de Deus. O quê? Ou seja, para tratar, fazer as pessoas refletirem, pensarem a respeito da importância do culto, da adoração a Deus, o que lugar Deus ocupa na vida delas, está tirando algo da gente que é um meio de graça, que é o culto, que é os sacramentos, é a ceia, é o batismo, coisas que a gente está impedidos no momento de fazer para quê? Para que a gente pense. Então, ele entende que isso, na visão do Heber Júnior, que é uma disciplina de Deus. E uma punição por aqueles que perseguem a igreja, porque, pensando nessa linha aqui do Bale, quantos ainda não são perseguidos pela igreja no dia de hoje? Quanto que não tem morrido? Vamos fazer uma análise fria da situação aqui na própria China. Quantos cristãos não são perseguidos naquele lugar? Quantas igrejas não podem ser organizadas naquele lugar por causa vamos dizer assim, da opressão do Partido Comunista Chinês, né? Ou seja, que impede as pessoas de cultuarem. Ou seja, então, é juízo sobre todas as pessoas. É juízo sobre as nações da terra, sobre os perseguidores da igreja. Ou seja, Cristo, ele está fazendo esses selos romperem aqui para, então, um propósito duplo, né? A gente que tem que entender, ter maturidade para a gente conseguir entender isso, passar isso de forma adequada, né, para as pessoas, né? Sim. Pode falar, gente. Eu vi, você falou sobre a China, eu vi que teve uma notícia lá que eles cancelaram as transmissões online para qualquer coisa relacionada à fé lá, recentemente. E ainda assim nem aprende, né? Tudo que está acontecendo no mundo todo, você vê. E não tem justificativa nenhuma, né? É só abuso mesmo. Perseguição. Acho que não é nem abuso a palavra, é perseguição. Isso é mais adequado. Sim. Conhece da China. Não é de hoje que a China persegue os cristãos. A China persegue cristãos já há muito tempo, né? Temos missionários que sabem disso, né? Como que é difícil. É a maior igreja que existe, porque é a igreja que não está registrada. Mas para você organizar uma igreja na China, você tem que registrar ela segundo os parâmetros do governo. Se não seguir aquilo ali, o governo manda naquilo que você prega. O pastor vai pregar o que o governo manda. Se você fugir, você manda o teu sermão lá para uma entidade do governo, ele vai lá analisar todo o seu sermão primeiro, se está adequado ou não para ser pregado. Então, a liberdade religiosa não existe, a perseguição existe, e a gente vê isso, pode entender isso como uma forma de Deus lançar juízo sobre todos nós. O Bale escreve uma coisa muito interessante aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou até selecionar. E esse texto descreve a operação das forças destrutivas que foram imediatamente desencadeadas sobre o mundo como resultado do sofrimento vitorioso
de Jesus Cristo na cruz, da sua ressurreição e da sua ascensão a uma posição de governo à mão direita do Pai. Ou seja, tudo isso foi ordenado por Deus com um propósito, por Jesus Cristo com um propósito. E se a gente entender o propósito, muitas vezes, de Cristo mandar lá as cartas às 7 igrejas também, a gente entende que Cristo está sempre fazendo um alerta às igrejas, dizendo assim, olha, vocês se arrependam, né? Voltem-se para Deus, olha, permaneçam firmes, que vai vir mais sofrimento para vocês, vai vir mais perseguição. Ou seja, então, a gente pode entender que Deus ordena aquelas coisas para um fim, para um propósito específico, que é a purificação da igreja, o crescimento do evangelho. Lembra das cartas quando a gente estudou, né, quando a gente estava se reunindo ainda na igreja, como que era rico a gente pensar em tudo aquilo que estava acontecendo com relação à situação, né? Gente, também algo interessante que a gente pode dizer aqui na visão do Bale, que esse comentário que eu tenho trabalhado, é que os cavaleiros ali, eles representam os sofrimentos decretados para suceder para todos os seguidores de Cristo, né? E eles também não podem ser vistos como um atrás do outro, na visão do Bale. Eles são assim, juntos, paralelamente, simultaneamente. Enquanto está vindo o cavaleiro branco, está vindo o cavaleiro preto, está vindo o cavaleiro vermelho, está vindo o cavaleiro amarelo. Ou seja, todo junto. Não é nada assim, um primeiro, depois outro, entendeu? Não, é aquilo que lhe dá a entender o quê? Como são coisas que estão acontecendo lá desde o começo vamos dizer assim, da ascensão de Cristo e até os dias de hoje, que está sendo marcado, né? Essas coisas acontecendo. Então, eles já estão percorrendo a Terra desde então, fazendo acontecer essas coisas para cumprir esse propósito de punição e de purificação. Ok? Pastor, comenta aí, pastor. Olha, eu tô acompanhando as 3 coisas ao mesmo tempo aqui, tá tenso. De boa. Tranquilo. Mas entendam, gente, que a ideia, então, da gente trabalhar esse texto é isso. Né? É ver, né, que na visão que, só para poder encerrar aqui com uma fala do Bale, que esses cavalos do Apocalipse 6, 1-8, significam que desastres naturais e políticos por todo o mundo são causados por Cristo para punir os incrédulos que perseguem os cristãos, para vindicar o seu povo. Ou seja, para vindicar o seu povo e purificar também o seu povo. Certo? Então estamos aí sob o juízo divino. De alguma forma, sim. Porque não tem jeito, né, de você punir o ímpio e a igreja não padecer junto, né? Não tem como. Porque é o joio no meio do trigo, né, irmão? Pelo menos nesse caso, não, né? A gente que a gente pode como dizer assim, confortar o coração, né, na esperança de que Cristo está com a gente, né? Nos guardando, como guardou as 7 igrejas, como guardou os cristãos, permitiu eles passar por essas perseguições, mas estava sempre firme com eles ali, mostrando um propósito maior, que é a nossa purificação, a nossa santificação. Mas que, vamos dizer assim, né, humanamente falando para a gente, é difícil lidar com isso, né? É difícil a gente falar isso. Vamos lá falar para as pessoas, para os médicos, né, Vitória? Os enfermeiros estão lá, isso aqui é juízo de Deus, é punição de Deus. Muitos deles vão, né? Teve um que quase assim, quis agarrar no pescoço por ter falado, começado a comentar a respeito. É difícil porque Desculpa, pode falar, professor. Pode falar, Vitória. Você tem prioridade. Eu ia dizer que mais dos discursos que concluem que a punição divina, às vezes exageram um pouco, né? E aí falam que é punição individual, que a gente ouviu, né, que quem pega o coronavírus é por punição, enfim. Teve uma página que falou que o coronavírus é a marca da besta. Aí eu falei, então eu tô perdido, então. Então tem 5 perto de mim. É que eles partem dessa visão mais dispensacionalista, de que a igreja não passa por isso, dessa visão positivista, e doença é pecado, né? Então, uma visão errada, teve né?
os outros associando o coronavírus com o carnaval, com aquilo lá que Cristo estava representado no carnaval também. Aí o discurso perde, assim, o nosso discurso frente no meio desses perde credibilidade, sabe? Porque as pessoas que começam com essa abordagem acabam exagerando. Assim. Eu entendo que essas coisas são todas para nós, que somos cristãos, vamos dizer assim, maduros na fé, que a gente tem um conhecimento, caminhado com isso, para que a gente reflita a respeito desse momento e ore. Às vezes a gente pode dizer de alguma forma que isso é juízo de Deus, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que ter sabedoria para falar isso, porque o incrédulo não vai entender isso. Ele só vai receber o juízo, né? Vamos dizer assim, como nós, né? Recebemos, ele só vai receber e não vai entender, né? Agora, o que a gente tem que exortar? Um momento para a gente exortar as pessoas a conhecerem a Cristo. Eu acho muito legal nisso tudo, que Deus está convertendo o coração de pessoas por meio do coronavírus, que Deus está reavivando o coração de crentes por meio dessa situação, né? A gente pode ver um pouco disso, dessa realidade no nosso meio, né? Então, é o que a gente espera, que Deus, então, está trabalhando, está fazendo a sua obra em decorrência desse juízo que está vindo sobre todos, né? Porque a gente tem que fazer o quê? Confiar, ter paciência, esperar que Deus, no momento certo, vai assim, parar com isso tudo, ou vai mandar outro cavalo, né? Se um cavalo, vai vir outro, né? Não sei. Cavalo da fome, da economia, que a gente está sujeito a isso por conta da quarentena também. Não é uma, vamos dizer assim, não que eu esteja jogando praga, não é isso não. Mas a ideia é o quê? Que é uma, vamos dizer assim, é um desdobramento, uma consequência que a gente, vamos dizer assim, em decorrência de tudo parar, de tudo fechar, é o desemprego, é fome, ou seja, a gente encaixa isso mesmo com o juízo de Deus vindo sobre todos nós, nos fazendo ali voltar para Ele, né? Palavra aí do pastor. Eu não sei, rapaz, assim, viajando um pouco nessa questão, né? Eu acho que eu tenho orado, assim, particularmente, para que algumas coisas sejam manifestas, sejam reveladas, porque a gente sabe que Deus pode usar de intenções do coração humano para que os propósitos dele a respeito da sua igreja, a respeito da consumação de todas as coisas, possa acontecer. Né? Isso aí, a Bíblia está carregada de exemplos dessa natureza. E agora, eu creio que essa questão do coronavírus, ela não é nem de longe, assim, pelos dados, né, pelos números. Não vai morrer no mundo o que morre por ano só de tuberculose. Isso aí não vai. Né? Muito menos a questão da fome. Né? Então a gente já está em juízo assim, já há muito tempo. Desde que Adão e Eva caíram, o juízo de Deus paira sobre nós. Né? Então a gente convive com a realidade hoje de 80 milhões de pessoas, eu acho que é um dado aí, que morre de fome por ano no mundo. Então não dá para a gente mensurar isso, não dá para a gente calcular isso. Né? Agora o coronavírus ele trouxe assim uma reação diferente na sociedade, né? Ele gerou uma posição diferente. E atrelado a isso, você parece aí que as coisas sinalizam para isso, né? Interesses. É uma China que escondeu informações, né? E talvez essas coisas estão acontecendo, cara, para que algumas coisas realmente sejam reveladas em relação à ambição humana de um país querer controlar o mundo, dominar o mundo, e a gente ficar refém de um país. Você imagine só a quantidade de insumos, de equipamentos, de utensílios necessários aí à saúde, praticamente são produzidos por um único país. Ou seja, muita coisa, a gente lamenta o que está acontecendo, mas veja bem, isso vai reverter de alguma maneira para o bem da própria humanidade, para o bem da própria sociedade. Nós, como cristãos, vamos olhar e ver, olha, foi bom ter passado pelo coronavírus, apesar de tudo, porque empresas, a questão de investimento, assim esperamos, né? Assim esperamos. Que a gente não fique refém de um único país para produzir insumos, para fazer isso, para fazer aquilo, privilegiar mais o nosso comércio interno, né? As nossas indústrias internas, estimular mais isso. Ou seja,
juízo, mas que de alguma maneira vai trazer uma certa, vai trazer melhorias, vai trazer, esperamos, né, mais investimentos, mais cuidados. A igreja, por exemplo, talvez vai priorizar algumas coisas, vai valorizar mais algumas coisas. Eu acredito que, de modo geral, as lições que o coronavírus vai trazer aí, espero que elas sejam muito positivas, né? A gente, como cristão, a gente olha para esses acontecimentos e a gente pode se alegrar, apesar da dor, da dificuldade, porque a gente vê um propósito em tudo isso, né? A gente encontra uma razão em tudo isso. A gente não está aqui para ver a banda passar, a gente olha a história e a gente sabe que a história ela vai cumprindo o seu script estabelecido por Deus, pré-determinado por Ele, e os capítulos vão se desenrolando da história. O Apocalipse está aí para nos mostrar isso, né? As novas cenas que vão surgindo, novos capítulos desta história da redenção, que ela precisa caminhar para o seu desfecho final, e nos compete, então, fazer essas conexões e trazer aplicações para a nossa vida a respeito do que podemos melhorar, como podemos, que tipo de crentes nós devemos ser na sociedade. De nada adianta nós ficarmos falando para os outros que é juízo de Deus. Nós precisamos estabelecer uma conexão de graça, de misericórdia, de generosidade. Eu acho que Deus está dando à igreja a oportunidade dela exercer mais do que nunca o conceito de luz e de sal, né? De realmente marcar presença na sociedade, de mostrar que nós não somos um povo que está desconectado da realidade, né? Nós lamentamos o que está acontecendo, sentimos o que está acontecendo e, de alguma maneira, a gente tenta ser presente no sofrimento do outro, em socorrer, em ajudar, estender a mão, fazer alguma coisa. Eu acho que Deus está concedendo oportunidades assim para a sua igreja, está concedendo oportunidades para governos. Bill Gates, há 5 anos atrás, falou de uma possível pandemia, se caso alguma coisa não fosse feita, os danos poderiam ser muito grandes. Há 5 anos atrás, um cara que não é crente, que não é pastor, que não é nada, mas conectado com a realidade das coisas, falou a respeito disso, do que uma pandemia poderia causar, né? E falou da necessidade de investimentos, mas isso não aconteceu. Nós estávamos gastando com a Copa do Mundo 2014, gastando com as Olimpíadas 2016, os bilhões que foram desviados, né? Então, quer dizer, veio aí o coronavírus e pegou todo mundo de calça curta. E aí, meu querido, é pernas para quem te quer, clamar para que os danos sejam os menores possíveis, né?